Vamos lá, bom dia a todos. Como de costume, a gente tem o nosso call mensal. Esse call a gente vai falar de cenário e vai falar um pouco das estratégias e do resultado do mês passado. Está aqui com a gente o Daniel Wicks, para começar o call, e o Carlos Calabrese, para encerrar com a parte de cenário e resultados. Wicks, passa a palavra para você. Beleza, obrigado, Nath. Bom, bom dia a todos. Vamos começar aqui com o nosso call mensal, né? Um call mais conturbado aí, dado o cenário internacional. Basicamente, eu acho que assim, da parte do geopolítico, assim, um cenário bem incerto, né, em termos de qual o tamanho e intensidade do conflito, duração, etc. Mas, assim, basicamente, a gente está trabalhando com um cenário base de que você deve manter essas tensões por mais tempo, né? A gente não vê nenhuma solução de curto prazo para o fim do conflito, tá? Mas, obviamente, aqui muito envolto de diversas incertezas, de como que pode caminhar aí as conversas de paz, você pode até ter uma escalada maior nas tensões, mas o ponto é a gente continua vendo aí nas próximas semanas acho, tensões geopolíticas, e basicamente também o que eu acho que mais nos interessa aqui as sanções que foram colocadas sobre a Rússia, né, também, eu acho que tem uma duração, mesmo que a gente chegue num acordo de paz amanhã, né, eu acho que a gente está vendo um negócio mais estrutural que deva perdurar aí por um tempo maior, né? Então, dito isso, partindo desse ponto em que a gente deve ver, enfim, acho que acho que uma situação bem complicada, né, de como que a Rússia vai lidar com o resto do mundo e até a própria Ucrânia, é daqui que a gente parte para tirar um pouco das mensagens para o nosso cenário, né? A gente teve algumas mudanças e algumas convicções que foram, eu acho que reafirmadas aí com esse conflito. Basicamente, assim, o que nos preocupa são os aspectos, principalmente os aspectos inflacionários, né? A gente já vinha numa situação de um mundo rodando com uma inflação mais alta, né? Então a gente já vinha com uma, enfim, acho que uma visão de que a inflação continuaria a surpreender, né? E você teria uma desinflação de uma maneira muito gradual, e isso daí levaria os bancos centrais a continuarem apertando e até surpreendendo, né, nesse um aperto monetário maior, tá? E aí, eu acho que a questão da Rússia, a gente teve a piora desse cenário de commodities, né? Ou seja, no cenário inflacionário, né? Lembrando que a Rússia ela tem uma participação relevante em diversos mercados e diversos commodities, né? A gente fala bastante sobre a parte de energia, né? E aí a gente vê a participação da Rússia, né, nesse gráfico em relação ao total de gás natural e de petróleo produzido, que é relevante, né, são essas barrinhas pretas, né, mas a gente também tem a Rússia um player importante no mercado agro, né, então, obviamente, assim, diretamente, o trigo ela é um grande produtor, mas na parte de fertilizantes ela também é muito relevante, né? Isso daí gera, eu acho que, complicações para o cenário agro de maneira geral, e aí uma coisa até que pode perdurar, né? Não ser só no curto prazo, mas perdurar para o ano que vem, tá? Então, basicamente, acho que a parte de energia a gente acho que está claro, né? E a gente vê o petróleo aí, né? Obviamente com uma velocidade bem alta, mas no nível entre 120 e 130, isso daí é inflacionário, isso daí deve ter repercussões sobre as inflações no mundo inteiro, né? Assim como o gás natural, mas a gente também se preocupa aí com a parte agropecuária e o preço de alimentação, né? Então, aqui até no Brasil a gente revisou para cima nossa projeção de preços agrícolas, por exemplo, para 8% esse ano. E aí eu acho que tem riscos de curto prazo, por exemplo, a Ucrânia também, que é um grande produtor de trigo, né, tem que plantar a sua safra aí nos próximos 30 dias, né, e com esse conflito continuando, né, a gente vê uma baixa probabilidade disso, então, de maneira geral, a gente vê pressões sobre o preço de trigo, e aí tem a questão dos fertilizantes, né, que também, por exemplo, para o próprio Brasil vai ser uma questão muito importante, a gente precisa, né, para a safra do ano que vem, utilizar fertilizantes, e a Rússia e a Bielorrússia, né, tem uma participação muito importante nisso. Se a gente não tiver acesso à totalidade da necessidade, né, da necessidade que a gente tem de fertilizantes, a gente pode ver uma quebra grande da nossa safra, e isso daí impactar, né, acho que impacta como um todo o mundo, né, quando a gente pensa na segurança alimentar global, tá? Então,
a gente já está vendo efeitos sobre os preços agora, né? E eu acho que quando a gente traça cenários e a gente assim, tem uma incerteza muito grande. Por exemplo, quando a gente vai discutir o que vai acontecer com a inflação aqui, eu não sei que a gente usa um Brent de 100, 120, 150, 200, né? Então tem uma incerteza grande, mas o ponto é as assimetrias do cenário são muito para cima, né? A gente não vê grandes coisas que aconteçam, que você possa ver uma grande queda nos preços de commodities, mas por outro lado a gente vê aí cenários, né, que são assimétricos para cima, né? Então aqui eu mostro só alguns exemplos, né, o que aconteceu com os preços de gás natural na Europa, o que aconteceu com os preços do Brent, né? Agora, enfim, a gente está voltando agora para 121, conforme a gente fala, mas, enfim, ainda pressões muito grandes, né? Ou seja, está subindo 60% no ano, o trigo a mesma coisa. Então, assim, é um cenário bem complicado. Então, se a gente já estava preocupado com o cenário inflacionário antes dessa crise, né, na Ucrânia, hoje a gente ainda está mais preocupado. Então, se a gente imaginava que os bancos centrais já deveriam reagir a um cenário de inflação pior, a gente continua com essa cabeça. No entanto, eu acho que existe também uma diferenciação entre as regiões, né? E aí eu começo falando um pouco da Europa, né? Que eu acho que, enfim, é onde o conflito acontece, né? E aí você tem efeitos bem exacerbados, tanto pelo lado inflacionário, né? Ela tem uma dependência muito grande, por exemplo, do gás natural importado da Rússia, isso daí deixa a situação mais vulnerável e também o impacto dos preços ainda mais forte lá na Europa. Por outro lado, né, você tem um efeito, eu acho que de confiança, postergação de investimentos, porque é uma guerra que está acontecendo no quintal, né, da Europa. Inclusive, existe, obviamente, uns riscos que são riscos de cauda, mas que tem engordado, né, que é o risco de você escalar para uma guerra ainda maior. Enfim, você pode ter algum acidente de percurso, envolver algum país, enfim, da OTAN. Então, são cenários mais extremos, mas que existem, né? E isso daí enfim, tem impactos ali sobre, eu acho que a atividade na Europa. E aí o ECB, então, eu acho que já deu sinais de que nesse primeiro momento, né, espera um pouco mais, a gente via com uma certa, e a gente até, enfim, tinha uma boa visão para a Europa, né, na parte de atividade, a gente já passava para vocês que a gente via, né, antes da guerra, a Europa ali, a zona do euro, com uma posição boa de retomada, até porque, enfim, estava numa posição do ciclo, né, favorável para você retomar a atividade econômica ainda com suporte da política fiscal, que foi mais gradual, né, em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, que foi muito forte na pandemia, e agora a gente tem o fiscal cliff. Mas aí, acho que esse cenário benigno que mostrava a gente estava otimista com bolsas na atividade, bolsa, juros na Europa, isso daí eu acho que cai por água abaixo, porque a gente tem um conflito muito sério e assim de proporções bem preocupantes na região, né? Então, acho que o ECB deu sinais de tirar o pé agora. A gente ainda acha que, no final das contas, eles vão ter que enfim, continuar um processo de normalização, mas aqui eu acho que é uma situação mais difícil, porque, enfim, você tem essa incerteza grande do que está acontecendo no quintal deles, né? Mas, por outro lado, quando a gente pensa nos Estados Unidos, né, que tem uma participação, ou pelo menos os vínculos econômicos são menores, né, com a Rússia do que, por exemplo, com a Europa, do que da Europa com a Rússia, né? Aí aqui a gente acha que a parte inflacionária vai, de fato, ser preponderante, e por mais que o Powell tenha sinalizado que deva começar com 25, até porque tudo é muito novo, faz 2 semanas que está tendo a guerra, vamos dar uma olhada, mas a gente acha muito difícil que você consiga manter as taxas de juros lá abaixo do neutro, como elas estão agora, né? Então, a gente vê o Powell começando com 25, mas a gente vê uma grande chance deles terem que acelerar para 50 já nas outras reuniões. Então, a gente vê o Fed Funds caminhando para mais perto do neutro esse ano, né, perto de 2,5 esse ano, e possivelmente acima do neutro em 2023, basicamente porque você deve ter um efeito menor, né, na atividade, por conta da guerra, mas você deve ter um efeito ainda muito substantivo sobre uma inflação, que a gente já vem mostrando esse gráfico já há algum tempo, né? Uma inflação em níveis muito, muito altos, né? A gente vai sair o CPI, esses dados aqui, a gente deve ver uma aceleração ainda adicional, né? Tanto do headline quanto do núcleo. Então, para a gente aqui é meio no-brainer que o Fed vai ter que correr atrás, né? Ele está muito atrás da curva e ele vai ter que fazer
esse aperto mais profundo aí na política monetária. Dito isso, é um cenário, né, que é mais desafiador para preços de ativos, principalmente porque no final, quando você toma um choque desse, né, de inflação, uma atividade que está vindo rodando, né, acima do potencial já há algum tempo, você tem que levar a economia para desacelerar, né? Essa é uma das formas que a política monetária, né, essa é a principal forma que a política monetária funciona, né, que é justamente desacelerar o lado da demanda, né? Então, a gente vai caminhar para um cenário dos Estados Unidos que o Fed vai ter que desacelerar a atividade econômica justamente para você evitar que esse cenário inflacionário, que é muito preocupante, né, vire algo mais estrutural e você perca o controle, né? Então, acho que até quando a gente vê o Powell, né, e enfim, declarações, né, suas participações no Congresso americano, a gente vê, assim, do ponto de vista político, uma grande preocupação sobre o cenário de inflação lá. Então, para a gente, eu acho que se a gente tinha já uma convicção de o Fed tendo que entregar uns juros mais altos, né, dado o cenário de inflação antes da guerra, mesmo com a guerra a gente acha que esse cenário fica ainda mais latente, né? Então, o mandato dele, dado que, enfim, o mercado de trabalho está super apertado, vai ter que ser totalmente focado aí no controle da inflação, tá? Então, aqui a gente, apesar de ter colocado algo, né, mais incerto no cenário global, que é justamente essa parte geopolítica, isso daqui eu acho que reforça a nossa convicção do lado de política monetária nos Estados Unidos. E eu acho que, assim, quanto mais longe, né, você estiver do centro lá da guerra, acho que isso deve ser verdadeiro para todo mundo, né? Vai ser verdadeiro para os emergentes, vai ser verdadeiro para o Brasil, eu vou falar sobre isso, que no final essa crise é muito inflacionária e vai ter que resultar em mais aperto monetário ao redor do mundo, tá? E é isso, para terminar a parte internacional, né? Falar um pouco de China, em que a gente, enfim, viu aí até uma meta um pouco mais ousada do que a gente imaginava de crescimento, né? Então, um crescimento sinalizado pelo governo ao redor de 5,5%. A gente viu também o governo, né, nas últimas semanas e meses aí fazendo um pouco de política anticíclica, mas com medidas ainda tímidas, né? E a gente acredita que devam ser tímidas mesmo, e eu acho que o próprio governo lá está entendendo que você está caminhando para um crescimento que vai ser estruturalmente mais baixo, né? Então, a gente imagina que isso é um crescimento ao redor de 5%, inclusive a gente vê a China crescendo abaixo disso esse ano, mais perto de 4,5%, né? E eu acho que o gráfico da direita aqui mostra basicamente, enfim, a gente pode mostrar vários gráficos aqui do setor imobiliário, né? Mas a gente tem essa desaceleração meio contratada aí num setor que sempre foi muito importante para o crescimento, né? Então, assim, colocando tudo, acho que em perspectiva, é um cenário global que obviamente mais incerto, porque a gente não sabe quando, enfim, qual que é o fim do jogo dessa questão, né, da Rússia com a Ucrânia. No entanto, a gente reforça convicções aí de você ter um aperto monetário, né, global mais forte, ao mesmo tempo que a gente, enfim, tem que diferenciar aí regiões como, por exemplo, a Europa, que a gente estava otimista com o crescimento, que agora caiu por água abaixo, e também, enfim, as implicações disso para os preços de ativos, que o Calabrese vai falar melhor mais à frente, né? Então, dito isso, assim, eu acho que a gente tem que fazer a conexão, assim, o que isso tudo muda nosso cenário de Brasil, né? Então, vindo aqui para o nosso cenário doméstico, né, a gente também fica mais preocupado, né? Eu acho que na última reunião, eu tinha até comentado aqui que eu imaginava que o BC estava até, enfim, entre aspas, exagerando um pouco na dose de política monetária, dado que não via necessidade de uma Selic aí acima muito acima de 12%, e eles sinalizaram, né, já na última ata, até uma intenção de ir além, né, e a gente tinha revisado o nosso cenário de Selic para 12,75%. De lá para cá, assim, muita coisa aconteceu e o cenário se tornou ainda mais inflacionário aqui no Brasil, né? Então, acho que, basicamente, assim, o grande canal de impacto dessa crise no Brasil é via preços de commodities, que tem um lado bom, né, que a gente é um grande produtor de commodities, mas tem um lado que também pega a gente despreparado num cenário de inflação que já era desafiador também, né? A inflação fechou acima de 10% o ano passado, e até os últimos dados têm mostrado aí
uma qualidade pior da inflação, né? Que você tem, enfim, já os preços de commodities que vem subindo já há algum tempo, né? Enfim, se vocês olharem aqui o gráfico da direita, né? O ICBR do BC, que a gente replica aqui para ter os dados diários, né? Vem numa tendência grande e ultimamente aqui você teve uma nova pernada, né? Então, os preços de commodities estavam impactando a nossa inflação, junto com os problemas nas cadeias industriais, junto com a reabertura econômica e recomposição de preços no setor de serviços, ou seja, assim, era meio que uma tempestade perfeita, que a gente já fala, acho que mais de um ano nessa tempestade perfeita, e ela vai cada vez mais, acho que piorando, né, os cenários à frente, por conta desses até novos impactos que vão acontecendo. Aí chama atenção, principalmente pela parte de energia aqui, né, a gente tem a defasagem dos preços da Petrobras, rodando aí em níveis muito fortes, né? E eu acho que, enfim, isso tem suscitado aí algo que a gente acha que vai sair do papel, que é algum tipo de uma conta fiscal que amenize, né, o impacto disso daí para os consumidores, né? Obviamente, o diesel aqui assim, tá muito forte, até porque os preços de diesel lá fora têm subido até mais que proporcionalmente do que o petróleo, né? Você chegando a quase 60% de defasagem, e aí você tem vários, acho que alternativas de fazer isso daí, e você tem alternativas ruins, né? Que seria, sei lá, por exemplo, você colocar isso daí todo na conta da Petrobras, que, enfim, deveria, assim, não é simples fazer, tá? Porque ela tem, enfim, seus regimentos internos, tem a lei das estatais, tem várias coisas aí que impedem você fazer esse tipo de mudança na política de preço da Petrobras, mas acho que seria ruim, basicamente, porque você esconde os custos de amenizar os preços para os consumidores, né? Então, tem isso, acho que dá para você fazer também via redução de impostos, dá para você fazer via subsídios diretos, aí como foram feitos, né, em 2018 na greve dos caminhoneiros. O ponto é, assim, com o petróleo subindo 60% no ano, alguma coisa vai ter que ser feita. E não só aqui, mas no mundo inteiro vai ser feito, né? Então, assim, você vai ter o custo fiscal de fazer isso, a gente prefere que seja feito via subsídios, e aí você deixa claro para a população quais são os custos, né, que implicam você subsidiar o preço de combustível. Você pode falar, porque estou subsidiando o preço de combustível para quem tem carro, que está numa faixa de renda maior, porque eu não dou um subsídio para o gás de botijão, né, que impacta mais as famílias mais pobres. Então, enfim, fica mais fácil da gente entender os trade-offs de você subsidiar ou não, né? Uma coisa só que eu chamo a atenção, esses tipos de medida têm custos fiscais, né? Enfim, como é óbvio. No entanto, a gente tem que ponderar que a gente vai ter benefícios fiscais também vindo dessa alta de commodities. Basicamente porque a gente é um grande produtor de commodities, principalmente na parte quando a gente pensa em petróleo, né? Assim, a União vai ter uma maior receita vindo de royalties, vindo de os próprios dividendos da Petrobras, que, enfim, já foram super fortes ano passado, devem aumentar com esse preço de petróleo mais alto. Então, acho que, enfim, tem que ver como vai ser desenhado, mas não necessariamente você precisa ter um impacto negativo que eu acho que reviva ainda mais os riscos fiscais. Se você fizer direito, você consegue falar, olha, é uma situação de guerra lá fora, os preços subiram 60%, é algo que não dá para a gente repassar de uma hora para outra. No entanto, a gente tem um benefício fiscal que a gente vai ganhar com o aumento de receitas, porque a gente produz petróleo, né? Então vamos usar esse benefício aqui temporariamente para amenizar essa alta nos preços para os consumidores, né? Então, acho que é mais ou menos assim. Obviamente que o ideal seria que isso daí fosse usado para você pagar dívida e tal, mas uma coisa é o ideal, outra coisa é o mundo real, né, político, que isso aqui é um problema político para o mundo inteiro, né? Esses preços são preços muito importantes e que pesam muito na cesta de consumo do consumidor, né? Então, assim, a gente, obviamente, tem que ver o desenho, existem ideias criativas que sempre podem, eu acho que piorar o cenário, mas acho que não necessariamente a gente tem que ver uma nova piora do fiscal aí por conta disso, dado que a gente vai ter benefícios vindos desse aumento de preços de commodities, tá, sobre as nossas receitas, tá? Então, enfim, obviamente vamos acompanhar aí como vai ser feita essa discussão aí dentro do governo. E aí, só para voltar aqui da parte do Banco Central, enfim, a gente estava com esse 12,75,
O problema é que do último Copom para agora a gente teve toda essa piora do cenário, a gente revisou nosso cenário de inflação desse ano de 6 para 6,5 e do ano que vem que chegava a meta, né, de 3,2 para 3,7. Mas como eu falei, quando eu olho todos os cenários de commodities, eu vejo a simetria para cima. Logo, eu vejo a simetria para cima aqui também nesses preços né, nessas projeções de inflação. Lembrando que a gente não está colocando toda a Petrobras zerando a defasagem e isso sendo repassado para os preços do consumidor. Né? A gente está imaginando que vai ter algum colchão aí por parte do governo que você passe só um terço dessa pressão que, enfim, existe hoje na defasagem que eu mostrei no slide anterior, para isso daí chegue enfim, um reajuste de um terço nas refinarias, que você deve ser repassado uma parte disso para o consumidor, tá? Então, dito isso, a gente tem, lembrando que esse 6,5, essa revisão de 6 para 6,5 também inclui aí a queda no IPI, que foi feita, que deveria tirar cerca de 35 pontos da nossa projeção, ou seja, a revisão, né, tirando a canetada sobre o IPI, foi até mais forte, né, foi mais de 80 bases aí. Então, assim, o cenário de inflação segue muito ruim, e a gente acha que, apesar do Banco Central já ter feito, né, eu acho que um bom enfim, já tem aumentado bastante, saiu da frente dessa parte, até porque a nossa inflação piorou antes do que no resto do mundo, ainda assim fica muito difícil dele não reagir. Não acho que ele vai reagir ao preço, né, ao choque primário, mas, assim, cada vez mais a gente vê assimetrias de risco para o ano que vem, que enfim, é onde ele deve estar mirando agora, e também possibilidade de desancoragem de expectativas. Então, assim, a chance dele avançar desse 12,35 é muito alta. Eu acho que 13,25 pelo menos seria um bom cenário. A gente ainda acha que ele desacelera na próxima reunião da semana que vem, tá? Para 100 pontos, mas antes nosso cenário era uma alta de 100, outra de 50 e outra de 50. Agora, acho que cresce você continuar de 100, tá? Então seria 100, 150, você chega no 13,25. Mas, de novo, assim, qual o petróleo que a gente vai estar trabalhando daqui a um mês e meio no outro Copom? Então, são cenários bem complicados e uma incerteza grande. O ponto o Brasil não consegue fugir um pouco dessa lógica que a gente falou do cenário inflacionário, os bancos centrais tendo que privilegiar o combate à inflação, dada a situação inicial, tá? Então é isso, acho que a mensagem é dessa, acho que, enfim, provável assimetria aí grande no cenário de Selic também final para esse ano. E outra coisa, né, conforme a gente vai piorando, e aí você tem esse canal da inércia desse ano para o ano que vem, a gente imaginava que você poderia cair a taxa de juros mais fortemente no pós-eleição, isso daí também vai caindo por água abaixo, a gente vê, enfim, uma desaceleração aí da inflação mais lenta e provável também que a Selic também caia mais lentamente aí em 2023, tá? Então, o cenário piorou bastante aí com essa crise na Ucrânia. E aí, só para não deixar de comentar, né, a gente teve dados pouco melhores aqui do PIB na margem, do PIB do último trimestre, né? E eu acho que, enfim, a gente vem falando que a gente nunca comprou muito esses cenários de PIB negativo para esse ano, né? A gente até chegou a mudar quando os dados estavam vindo ruins, né, de 0,5% de crescimento para esse ano para 0,2%. Então, acho que esse último PIB aí mostrou uma coisa que deve ficar entre um crescimento de 0,5% e 1%. É um crescimento que, assim, é melhor, né, do que você ter uma queda de PIB, mas também não é nada alvissareiro, mas acho que na margem é melhor. E o que a gente viu, basicamente, né, e a gente tem visto aqui, eu trago esse gráfico da direita, que justamente é a reabertura e o setor de serviços puxando essa normalização do PIB, esse crescimento aí na margem. Tá? Isso daí deve continuar, a gente está vendo cada vez mais a normalização aí das atividades econômicas por conta do fim da pandemia, tá? E aí, por fim, eu acho que outra discussão que é interessante, né, que a gente viu ao longo desse começo de ano, nesses últimos 2 meses, é uma grande discussão que aconteceu com o câmbio, né? O câmbio apreciou bastante, enfim, o Calabresa vai até falar algo que até ajudou o nosso cenário aí nesse começo de ano. A gente estava posicionado, né, para cada do dólar em relação ao real, e aí fica aquela discussão assim, será que o mercado está menosprezando os riscos fiscais? O que está acontecendo? Existe já um efeito da pseudo-moderação do Lula, né, quando ele trouxe o Alckmin para vice, o que está acontecendo? E aí, na nossa cabeça, assim, acho que está bem claro que o câmbio está apreciando a despeito dos riscos fiscais estarem
exacerbados, né? E aí, como que eu olho o risco fiscal? Assim, não acho que o CDS é uma boa medida, né? Não tem uma medida perfeita para você medir o risco fiscal implícito nos mercados, mas um jeito que a gente gosta de ver é justamente ver, né, as taxas de juros mais longas, né, descontando o que está acontecendo no curto prazo sobre política monetária, né? Então, a gente vê isso daí pelo FRA mais longo. Aqui a gente vê o FRA entre os 5 anos, né, daqui a 5 anos, para os 10 anos à frente, né? Então, assim, qual que é a média de juros que o mercado está precificando, né? 5 anos, né? A média de 5 anos à frente, que é justamente esse gráfico aqui. E aí, isso daqui é uma boa proxy para risco fiscal, porque basicamente a gente acha que o prêmio disso daí justamente é o mercado precificando aí algum tipo de descontrole fiscal, e por isso que deixa essas taxas de juros mais pressionadas, né? Vocês vejam aqui que a gente está perto do high, né? E aí você pode até contra-argumentar, mas também esses FRAs no mundo inteiro, né, estão subindo, porque as taxas de juros do mundo estão subindo, mesmo se a gente descontar né, fizer um diferencial desse FRA mais longo aqui contra países emergentes, a gente chega na mesma conclusão, tá? Então, o ponto aqui é, o mercado tem no preço, sim, um risco fiscal bem exacerbado, eles ainda devem estar preocupados com a eleição, e assim, a gente não está vendo nenhum tipo de calmaria vindo do lado fiscal, pelo contrário, a gente está num dos piores níveis. O que acontece, né, na nossa cabeça a despeito disso, né, e se a gente não tivesse isso, provavelmente o câmbio ia estar mais baixo, né, a gente está vendo em grande medida o efeito do forte aumento do diferencial de juros que a gente viu, né? O Brasil estava rodando com 2% de Selic, e agora está indo para, como eu falei, para perto de 13, ao redor de 13, e a gente vê até desde novembro do ano passado um diferencial de juros, né, curto, que subiu 400 pontos, né, pouco mais de 400 pontos. Ou seja, é muito juros, é muito carry, e isso daí impacta sobre as contas, né? Obviamente, a gente ainda tem mais uma cereja no bolo, que é o termo de troca, que subiu bastante agora, né, mais recentemente, enfim, nos últimos 2 meses, e aí com esse benefício adicional por conta desse boom de preços, enfim, de commodities por conta da guerra na Ucrânia. Mas o ponto política monetária, um dos canais é a taxa de câmbio, né? E esse canal parece estar desentupido. E a gente está colocando muitos juros, a gente está com o Banco Central Hawkish, que está reagindo ao cenário de inflação, isso daí contribui para a apreciação do câmbio, né? Se você tiver, por algum motivo, uma melhora do risco fiscal, esse câmbio teria ainda, né, poderia estar perto de 4,5, por exemplo, que é o que seria aí ele voltar para perto dos pares dele, né, na nossa cesta de emergentes que a gente olha, tá? E aí é interessante notar que não só a gente vê isso daqui pelos preços de mercado, né, e o diferencial, mas a gente consegue já identificar também no balanço de pagamentos algumas contas que eram impactadas pela queda dos juros e agora estão, né, já vendo uma volta. Uma delas, né, eu acho que é mais uma que até nos preocupava quando a gente falava sobre o financiamento do balanço de pagamentos para esse ano eleitoral, era que a gente via no meio do ano passado saídas de investimento brasileiro, né, para portfólio, ou seja, para fundos de investimento, para ações e renda fixa no exterior, e isso daí estava rodando a 3 bi por mês, né? Se a gente anualizasse essa saída, isso daí daria 36 bi por ano, né? Ou seja, é muita coisa. E isso daí, desde essa, acho que, guinada mais Rocket e o Banco Central entregando aí um juros bem mais alto, a gente tem visto volta desses investimentos, né? Então, isso daqui é só um exemplo do que a gente está vendo dentro do balanço de pagamentos. A gente tem outros, enfim, a renda fixa continua atraindo os estrangeiros aqui. A gente viu também um grande fluxo para a Bolsa, que pode também ter muito do cenário de commodities, ou seja, a gente consegue ver tanto a parte dos juros, eu acho que esse é o principal, mas como também na parte de commodities, isso daí dando benefícios para o real. E eu acho que tem até uma próxima conta que começou a aparecer, que era algo que a gente batia bastante na tecla aqui também, era as empresas exportadoras não estavam internalizando os dólares de exportação, né? Então, a gente via uma balança comercial embarcada super forte e não via a contrapartida disso daí no fluxo cambial. E isso parece que está começando a diminuir, né? Esse diferencial aí entre o embarcado e o contratado no mercado de câmbio. Tá? Então, acho que isso daí pode até ser a próxima pernada, que é justamente agora com a Selic a 12, 13, o cara não quer deixar o caixa dele em dólar, quer deixar o caixa dele em real, porque você tem um custo de oportunidade grande de perder esses juros altos, né? Então, assim,
os juros importa muito para a moeda e a gente já está vendo efeito sobre o balanço de pagamento e pode até ver mais efeitos aí à frente, tá? Mas, enfim, da minha parte era isso que eu queria falar para vocês. Fico à disposição também no final para se tiver alguma dúvida e passo a bola aí para o Calabrese, tá? Obrigado a todos.